e Salvador Jesus Cristo. Nós saudamos a todos os amados irmãos presentes, os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmão e a irmã que está nos acompanhando, os irmãos, os que são membros, os convidados, enfim, todos são bem-vindos e que o Senhor nosso Deus abençoe os nossos lares neste domingo pela manhã. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, onde estamos já há alguns meses, fazendo um EBD sobre todo o livro de Atos. Então, ela é demorada, leva quase um ano, porque são pedacinhos sem prazo. O pastor deixou sem prazo, aí a gente vai devagarinho. Então, nós estamos no 16, eu acho que já tem 6 meses, 5, 6 meses que a gente está estudando. Desde o ano passado, né? Não quer dizer muita coisa, mas... E 33, né? No domingo passado, nós paramos no 32. Tá? Mas eu vou ler do 33 e faço uma recapitulação breve, tá bom, amados? Só para a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciando a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nesta hora, mais uma vez, oramos a Ti, pedindo que a Tua graça e as Tuas misericórdias sejam sobre nós, que Tu fales a cada coração aqui presente e dos que nos acompanham, ó Deus, pela internet, que o Teu Espírito Santo nos dê toda a assistência, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Nos abençoa, nos capacita, alegra os nossos corações. Sê conosco em tudo, nós oramos, te bendizendo em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Amém. Esse trecho da palavra que lemos, para quem vem acompanhando, diz respeito àquele carcereiro da cidade de Filipos, que era, vamos dizer assim, o chefe ali da prisão. Ele tinha certamente homens debaixo dele também, e nessa prisão, no mais interior dessa prisão, apenas para relembrar, estavam os irmãos Paulo e Silas, e nós vimos que foi por uma questão de injustiça, aparentemente os senhores daquela adivinhadora, aquela jovem adivinhadora, alegaram que eles quebraram regras, romanas,
De fato, existiam regras. A gente viu que Filipos, ela tinha um status de colônia romana, era uma mini Roma. Ela tinha esse status pelas razões já todas faladas na aula anterior, mas nós sabemos que, na verdade, foi a cessação de lucros, né? Havia uma exploração daquela jovem, dupla exploração pelo demônio que tomava conta daquele corpo, o espírito de adivinhação, e homens ímpios e perversos, vendo aquela situação, se assenhoraram daquela jovem, que não estava em si, e tinham grandes lucros, diz a palavra de Deus. Então, essa é a verdadeira razão dos nossos amados irmãos Paulo e Silas terem sido açoitados publicamente e jogados no mais interior da cela. Nós vimos também que esses açoites não tinham número, a palavra não diz quanto foi, porque não seguia a regra judaica. Na regra judaica tinha um número de açoite que, numa outra oportunidade, a gente estuda. Paulo vai falar isso mais para frente também. Tá? E agora nós estamos vendo, já depois que houve aquele terremoto, era ali à meia-noite, né? Perto da meia-noite, os irmãos estavam louvando, bendizendo ao Senhor, glorificando, em meio àquelas... Tudo isso nós já falamos. Houve um terremoto de maneira tal que as cadeias foram abertas e aquelas instrumentos, né, chamados cepos, que se colocavam nos pés de alguns presos de tortura, também foram soltos. Era o caso de Paulo e Silas. Estavam com os pés presos a um tronco e aquilo doía, né? Podia doer mais ou menos de acordo com o comportamento do preso. Ele meio que apertava ou folgava um pouco, aquele negócio torcia lá o tornozelo com o pé. E nós já sabemos a história. O carcereiro quis matar-se. Então, nós estamos falando de um homem que ia tirar a sua vida e, por consequência, não é só isso. O tirar da vida daquele carcereiro implicaria uma família que ia ficar desamparada. Claro que existiam algumas regras. Nós vamos falando de uma cidade que não tinha nem sinagoga, Filipos. A maioria das cidades tinham sinagoga. Essa nós vimos que não tinha, né? Eles faziam reunião ali na beira do rio, da praia, ali, com algumas senhoras, porque não tinha sinagoga, porque tinha um critério para ter sinagoga também. O alarme de alguém para acordar, alguém está acordando, o alarme da hora, né? Seu Arquimedes, glória a Deus, seu Arquimedes. E aquele homem nós já vimos, que é que faz para ser salvo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e a interpretação da dupla, né? No sentido da dupla salvação, assim, no sentido de ser salvo, não ser literalmente morto, biologicamente, pelo sistema romano, mas Paulo vai além, ele vai falar de uma salvação maior, da vida eterna, da alma do homem, né? Da alma do homem. Aí, dando agora continuidade, feito esse breve resumo, e o carcereiro estando calmo, porque ninguém fugiu, olha que bênção. Ninguém fugiu. Mas como assim ninguém fugiu? Porque estavam liderados por Paulo e Silas. E nós falamos, né? Crente anda certo. Ou deveria. Ou deveria. Não são fugitivos. Diferente do caso da soltura de Pedro. Lembra? Ali teve ordem do anjo. Foi só ele, vem, sai, abriu o portão, abriu a porta da cidade, inclusive, e levou para a casa de João Marcos, lá da mãe dele. Foi conduzido pelo próprio anjo. Então, a palavra diz que aquele homem, então, a partir do 32, eles pregaram a palavra do Senhor a ele e todos que estavam na casa. Preste atenção, irmãos, que isso tudo acontece durante a madrugada. Tá? Isso não é um negócio de vários dias, não. Está acontecendo na madrugada e a cidade de Filipos está dormindo. Inclusive, os magistrados e o senhor, ninguém sabe que isso aconteceu. É importante vocês tenham isso em mente. Tá bom? Olha os planos de Deus, coisa maravilhosa. Olha os planos de Deus. E ele tomou, então, consigo, naquela mesma hora, lavou-lhes os vergões, aí vai depender de cada versão, as feridas, os hematomas que estavam nas costas dos amados.
Ele deu um tratamento ali, né? Nos dias de hoje, alguém ia lavar, ia colocar uma água oxigenada, alguma coisa para não contaminar, o que pudesse fazer na hora, trazendo para os dias de hoje. Foi feito ali um tratamento nas feridas do Paulo e Silas. Então, aquele homem ele já havia mudado, já mudou. O carcereiro, que ele entendeu, porque foi pregado Jesus Cristo para ele. A palavra diz isso, né? Foi pregado a palavra do Senhor para eles e os que estavam em sua casa. E ele lavou os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Aqui alguns comentaristas dizem que essa lavagem era de alguma fonte, inclusive fora da casa, e talvez na prisão ou próximo à prisão. E não se sabe como se deu esse batismo exatamente, né? Mas talvez tenha sido com a mesma água que também utilizou-se para lavar as costas. Houve alguma possibilidade de se molhar, de se mergulhar, apenas para simbolizar que ele agora era de fato uma nova criatura, ele agora entregou a sua vida a Jesus e ele e toda a sua casa. E isso tudo está acontecendo na madrugada. Claro que os homens abaixo do carcereiro estão tomando conta dos outros presos, mas ninguém fugiu. Foi um abalo ali pontual. Deus tinha um propósito, né? E ele, diz a palavra de Deus, leva então Paulo e Silas para a casa deles. Põe uma mesa, né? Alguns também, outros comentaristas equiparam a uma ceia, como se fosse uma ceia do Senhor, né? Embora da forma do carcereiro, porque a palavra diz assim: na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. O que ele quer dizer com isso? É importante, irmãos. Esse homem tinha acabado de se converter. Ele alegrou-se com toda a sua casa. Mais o que? Na sua crença na forma como ele acabou de receber Jesus. Então Deus está vendo. Deus não está assim como alguns e outros. Não é assim não, é assado. Esse sapato aí não. Peraí, a oração tem que começar assim. Não, é na sua crença, foi na forma como ele se entregou totalmente ao Senhor e à casa dele. Então, isso vem um ensinamento para a gente, que a gente tem que saber se você está batizando alguém que já está num discipulado há algum tempo, ou se a pessoa, Deus já falou, olha, chegou aqui agora, ele e a família se entregaram ao Senhor. Aí, nessa movimentação para o batismo, vai acontecer você vai ter que conduzir as coisas amorosamente, meu amado. Amorosamente. Porque a pessoa está se entregando de corpo e alma. Se naquele meio você dá uma patada nas pessoas, Deus vai cobrar isso de você, hein? Vai cobrar e vai cobrar pesado de você. Como Paulo fala lá em Romanos 14. O negócio do crente forte e crente fraco. Eles, Jesus morreu pelos dois, hein? Cuidado como é que você está fazendo as coisas. Porque esse que você está criticando, o sangue de Jesus foi por ele também. Muito cuidado, né? Então, claro que Paulo e Silas, com toda a sabedoria, a gente está vendo isso também, como Paulo mudou a forma, como os apóstolos, de uma forma geral, a gente vai começar a ver situações difíceis que só pelo Espírito Santo a pessoa consegue processar uma situação de maneira A ou B. Você vai ver o uso da sabedoria que vai muito além da sabedoria intelectual do homem. Muito além, é muito maravilhoso isso. Nas situações que o agir, o falar, ele aproveita a situação e sabe agir em cada situação. Isso é o Espírito Santo na vida do homem, o homem cheio do Espírito Santo. Eles não eram a perfeição da perfeição, perfeito só o Senhor Jesus Cristo, mas eles se aproximavam muito do Senhor, como discípulos chamados apóstolos. E aqui tinha um apóstolo e um profeta. Silas era profeta lá em Jerusalém. Silas era profeta naquele período da graça. Amados, imagina a alegria daquela mesa do homem, que colocou Paulo e Silas no mais profundo lado do interior do cárcere.
que aqueles homens chegaram todos açoitados, com as costas sangrando, muito provavelmente, cantando, orando e cantando louvores, né? A Cláudia perguntou o que seriam os louvores, né? E a gente, como alguns dos comentaristas, muito provavelmente o que eles mais cantavam eram salmos, eram hinos baseados nos salmos. Né? Os hinos eram muito baseados nos salmos, porque os salmos eram orações em forma de cântico. Né? E os hinos, também nos dias de hoje, deveriam, né, ou devem observar a Bíblia, né? Palavra. Tem uns hinos aí, o pessoal muito pulando, muito alegre, aquela coisa toda, mas se vai olhar, a palavra é um negócio complicado, assim, meio diferente. Está mais para um. Não era melhor você sentar com o irmão e dar uma orientação? Não sei se o hino, né? Os hinos eram assim, eram muito hinos nessa linha. Perdão. E sendo já dia, aí aqui há um salto, esses homens voltam para a prisão. Mas olha o que aconteceu durante toda a noite. Pregação da palavra, estamos falando da parte boa, né? Dos açoites não. Paulo não está nem aí. E Silas. Pregação da palavra para um homem que iria morrer. Ele e toda a sua família. Uma ceia, vamos dizer assim, ou no mínimo uma refeição na presença do Senhor, com regozijo, não era meramente vamos matar a fome, porque até os dias de hoje, o servir algo é uma forma de alguém receber outro, se alegra. Em algumas regiões do país, né, que você é até tido como mal educado se você não receber a alimentação que está sendo posta ali para você. Porque é uma forma assim, que você é como se o dono da casa dizendo, você é muito bem-vindo aqui, meu amado. Não é? Alguns lugares em Minas, o Nordeste, regra geral, é muito assim. Não é? Os irmãos já... No Nordeste você chega, espera aí que vai sair um café, que não sei o quê, mas você não tem para onde fugir. Não, acabei de almoçar. Não faça isso. Porque é a alegria do momento ali. Aí você come um pouquinho, mas é uma grande alegria. O irmão Hermélio quer falar. Não dá para a gente deixar passar, né, essa particularidade que chamou muito a nossa atenção, que eles colocam a mesa, nos orientam para que sentemos e eles ficam em pé, esperando a gente se alimentar. Mas vocês não vão fazer... Não, podem ficar à vontade, comem vocês. E eles ficam em pé, olhando para a gente se alimentar. É uma coisa assim que nos surpreendeu e foi muito gratificante. A gente viu porque a alegria deles é eles verem nós saborearmos o que eles estão servindo, que muitas das vezes não é nem uma grande coisa, mas é o que eles têm de melhor para oferecer. Tem aqui um testemunho da vida do próprio irmão quando passou pelo Nordeste, não é isso? E eu, como ninguém, porque eu sou nordestino, então sei bem o que é isso. Eu ia para a casa da minha avó, né? Eu estou no Rio há 40 anos, mas lembro da vovó Ana lá. Chegando lá, minha avó, ela já sabia o que eu gostava, preparava. E ela continua sendo assim as coisas, né? Amados, esses homens... Então, aqui você tem... Olha o que aconteceu, amados. O que é que existe, meu amado, qual a diferença entre a morte e um momento de alegria onde está se celebrando a vida? O que é que entrou no meio aí? Jesus Cristo, o Senhor Jesus. A diferença entre a morte, é uma pequena diferença, né? A diferença entre a morte e a vida chama-se Jesus Cristo. Daí a importância da gente proclamar o amor do Senhor. Um homem que, minutos atrás, ele só não morreu por uma intervenção divina. Minutos depois, ou 1 hora, 2 horas depois, esse homem estava celebrando a vida. Ele já podia morrer agora. É igual a Simeão. Lembra de Simeão e Ana?
Senhor Jesus sendo apresentado no templo. Senhor, pode levar o teu servo. Eu já vi o meu Salvador, já vi o meu Senhor. Que o Senhor tinha prometido pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o ungido de Deus, o Salvador. Ninguém nem sabia quem era Simeão. Fariseu, todo mundo sabia o nome, mas Simeão, um homem cheio do Espírito, vai no templo agora, Simeão. Aí, não é que o Senhor, né, ia levar ele imediatamente, mas ele já diz assim: tudo que eu precisava, eu já tenho. Pode me levar, Senhor, se o Senhor quiser. Irmãos, a diferença entre a morte e a vida é a palavra de Deus. E a palavra é o verbo vivo, Jesus Cristo. Aqui, ó, questão de minutos. Alguém estava para morrer ali, essa mesma pessoa está aqui agora se regozijando em toda a sua casa. O que é que teve no meio? A apresentação da palavra de Deus, Jesus Cristo. Não foi Paulo nem Silas. Paulo, Silas, instrumentos na mão de Deus, ou, se você quiser substituir, Paulo e Silas, igreja. A igreja de Deus tem que fazer esse papel. Porque Deus também nos tirou da boca do leão e da boca do urso. Ele nos tirou. A gente já estava sendo engolido, senhores. A diferença entre a morte e a vida é Jesus Cristo, e ele foi apresentado como Paulo gostava de apresentar, crucificado e ressurreto. Hoje reina para todo sempre. Amém. Não é? Ele não falou de um grande profeta que apareceu em Jerusalém e depois foi embora. Ele falou certamente da morte desse Senhor, do sangue que ele verteu, do seu corpo que foi partido por nós, né? Foi moído, foi ali humilhado, coroa de espinho. Nós falamos até da púrpura da Lídia, vestido de púrpura, porque púrpura era o vestido dos reis, era as vestes das majestades, só que quando colocaram no nosso Senhor Jesus, colocaram para zombar dele, mas na verdade a profecia está se cumprindo, ele é realmente um rei, por isso que ele veste púrpura, louvado seja o nome do Senhor. E ali estava a diferença. Esses homens agora voltam para a prisão, tudo resolvido. Olha que coisa interessante. Você já imaginou na sua cabeça, irmãos, o carcereiro terminando tudo aquilo, junto com Paulo? A gente não sabe quem foi a iniciativa, do tipo, agora vamos voltar ao status quo normal, né? Qual é? Eu estou preso. O carcereiro não tinha autoridade para soltar ninguém. Paulo e Silas, se sumissem, tinham fugido. Alguém deve ter falado: irmão, vamos para a cadeia de novo, né? Irmão, não deixou de ser irmão por isso. Irmão. Aí, sendo já dia, ou seja, isso aconteceu tudo à noite. Tudo à noite. E restrito àquele ambiente ali da cadeia. Ninguém está sabendo das coisas direito. Sendo já dia, os magistrados mandaram, na minha versão revista corrigida, da quadrilheiros. Mas tem várias versões, tem versão até com sargentos. Algumas dessas mais modernas, N alguma coisa. Mas aqui na Ara, tá? Pretores, né? Pretores seriam essas mesmas pessoas. Alguém que recebeu ordem, e uma é um oficial de justiça, equivalente. Os magistrados seriam como que juízes, recebem uma ordem, vai lá e diz que pode soltar aquelas pessoas. Por quê, irmãos? Porque acontecia muito o seguinte nessas colônias romanas, que não eram muitas. Não confundir cidades romanas com Filipos. Filipos tinha um status especial que nós já explicamos. Vinha um tumulto, vinha um problema, o que é que eles faziam? Não discutiam muito não. Açoita, mas bate bem. Bota uma noite aí na prisão, no dia seguinte não tinha uma regra. Quando desce na cabeça do magistrado, pode soltar. Por quê? Porque aquilo ficava como exemplo para todo mundo que via, porque eles foram açoitados publicamente. Então todo mundo, se eu criar problema aqui, né, eu sendo um forasteiro, eles não sabiam ainda que os... Tá?
Se eu quero problema, posso levar uma meia dúzia de chibatada aqui nas costas, varas, que foi com varas, e posso passar uma noite na cadeia, até para conhecer, e no dia seguinte eu volto. Então, era um exemplo, isso era um exemplo para que essas coisas não se repetissem, e todo mundo queria paz na cidade, óbvio. Então era usado assim a base da força. O magistrado, você tem direito para falar em nome de Roma e fazer isso, ponto. Já dia, chega lá os quadrilheiros e vão dizer lá para o carcereiro, ó, o carcereiro, podem soltar os homens, veio ordem dos magistrados. E os homens eram o quê? Irmãos entre si, né? Paulo, Silas e o carcereiro, eles eram irmãos agora, tinham o mesmo pai, Deus. Mas eles estavam cumprindo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A lei dos homens não era contrária à lei de Deus. Ninguém deixou de, né, negar a Cristo, o carcereiro até foi ganho para o Senhor, ele e toda a família, né? Além de Lídia, lá no comecinho, a diferença, Lídia era rica, vendedora de púrpura, que era um negócio caríssimo, a grama da púrpura, para tingir tecidos, e o carcereiro talvez um classe média, um funcionário lá público, né? Classe média, um homem não pobre, mas também não era o top, né? Um magistrado, mas era um homem, né? Bem situado. E interessante, irmãos, que o carcereiro vai e anuncia a Paulo, diz a palavra de Deus, dizendo, olha, os magistrados mandaram que vocês podiam sair, ide em paz, né? Claro que essa palavra é uma palavra de irmão, ide em paz, meus irmãos. Vocês agora foram soltos, né? Ide em paz. Agora, preste atenção numa coisa. Os magistrados, eles não soltaram Paulo e Silas devido ao acontecido da noite. Não foi por causa de terremoto, não foi por causa de possibilidade de fuga de presos. Não foi nada disso. Simplesmente eles seguiram a regra que se utilizava na cidade. Quem é, entre aspas, na visão dele, arruaceiro, baderneiro, a gente dá uma lição, põe o camarada na prisão e depois a gente manda soltar. No dia seguinte, 2 dias depois. Então não foi aquilo tudo que aconteceu, não foi por causa da soltura para soltar Paulo no dia seguinte. Qual era a intenção de Deus? Salvação. Vocês perceberam isso? Que o terremoto tal não tem nada a ver com a soltura de Paulo. Não foi por isso. O magistrado nem soube o que aconteceu de noite. Que o carcereiro lavou, que o carcereiro ceiou com grande alegria em toda a família, que foi batizado, ele nem sabe disso. Mas Deus, na sua eternidade, na sua bondade, na sua benignidade, ele amou aquele homem. Nós, na carta aos Filipenses, na carta do amor, né? Fala do amor, muito do amor. Filipenses. Carta aos Filipenses. Vai ter mais na frente, por causa de Filipos, ó. E a gente vai ver na próxima EBD, vai chegar aqui uma tal de Tessalônica. Rebeldezinha Tessalônica. Tem 2 cartinhas para elas. Tessalonicenses 1 e 2. A gente vai vendo esses vínculos. Vocês percebem porque as cartas, a gente está vendo no livro de Atos, como é que essas cidadezinhas chegam, né? Como é que foram chegando lá. Então, irmão, não existia nenhum vínculo do ocorrido na madrugada com a soltura no dia seguinte. Aí você vê onde é que Deus entrou nesse circuito. Ele entrou salvando a família do carcereiro. Ele entrou salvando esses homens. Ele entrou libertando a jovem possessa, que por si só não se livraria de demônio e de pessoas talvez tão igual a um demônio ou pior, que se aproveita da situação para obter lucros com a desgraça alheia. Ou seja, faz parte do mesmo time dos demônios lá e do diabo, o pai da mentira. A diferença é Jesus Cristo entre a morte e a vida.
E Paulo vai dizer, olha, Paulo replicou, nos açoitaram publicamente sem sermos condenados. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Não observaram o devido processo legal. Não observaram, mas como assim? Baderneiro não tem direito a nada. Calma. Vocês não observaram devido. Existe um processo para alguém ser condenado. Mas com os cristãos não eram muito assim, né? A gente vê, começa com o nosso mestre lá, Jesus, processo todo ilegal. Estevão, errado também. Embora o apedrejamento fosse o correto, aquele caso da morte, não havia motivo justo. Nós vimos que houve suborno para vândalos, pessoas vadias da rua, testemunharem. E Paulo vai dizer, sendo homens, nós homens romanos nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora, não será assim. Venham eles mesmos e tirem daqui. Paulo disse assim, venham os magistrados, não são os oficiais de justiça. Porque os oficiais de justiça, ou os homens que foram lá, os pretores ou outras versões, quadrilheiros, eles eram também empregados, eles estavam abaixo dos magistrados. E é interessante, irmãos, que existe uma carta naquela época chamada, no latim, possessio. Possessio. Era um documento. O que era o possessio? Era um equivalente nosso a uma certidão de nascimento que dizia que você é romano. E eles levavam essas cartas de lugares em lugares. Apresentavam, eu sou cidadão romano. Paulo não fazia uso disso, porque ele colocava o seguinte, antes de ser cidadão romano, eu sou cidadão dos céus. Eu pertenço a um reino cujo rei não é César, é Jesus. É Jesus. Mas Paulo e Silas eram cidadãos romanos. É aqui que a gente fica sabendo que Silas era. Paulo a gente já sabia, mas Silas é agora. A Bíblia não diz antes, vai dizer agora. Nós quem? Paulo e Silas. Então Silas também era cidadão romano, por nascimento. Mas na frente a gente vai ver, né? Que tem lá um militar lá, poxa, eu sou cidadão romano, comprei esse título com muita soma de dinheiro. Porque era possível. Mas era uma soma de dinheiro grande. Aí Paulo fala, eu sou de nascimento. Você comprou com grande soma. Eu sou de direito, nascimento. Eles não fizeram uso do possesso. Tá? Que é o equivalente à nossa certidão de nascimento. Então, chama os magistrados. Não vai ser assim, mandar recado não. Nos açoitaram sem nos perguntar e sem observar o devido processo legal. Amado, toda injustiça, isso vai ser corrigido ainda. Pode ficar tranquilo. Só não faça pelas suas próprias mãos. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Paulo vai falar isso algumas vezes. O grande problema da nossa sociedade também, inclusive dos cristãos, é que eles estão querendo fazer a justiça, a vingança. Eles, os próprios cristãos, não somos nós. Minha é a vingança, diz o Senhor. Né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem um texto muito interessante. Cadê o microfone? Hermélio? Pode ler, seu Hermélio? Jeremias 15, 11. Eu gosto muito do texto. É só para... A nossa EBD é dinâmica, tá, pastor Marcos? É diferente, a gente conversa com o público-alvo. O público-alvo, se quiser pegar o microfone, dar uma contribuição, fazer uma correção, então o pastor fica à vontade, tá, pastor? Pegar o microfone, pastor Cleiton fala, pastor Carlos fala, me acertam aqui quando eu dou umas desviadas assim, aí eles dão um entendimento melhor, entendeu? Amém. É à vontade, é dinâmica, a EBD é um pouco diferente, tá bom?
Jeremias 15, 11. Diz assim: disse o Senhor, de certo que o teu remanescente será para o bem, de certo, no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Meu amado. O Senhor dizendo para Jeremias, estava reclamando. Jeremias estava, ai de mim, minha mãe. Ele falou isso. Ai de mim, minha mãe, que deste à luz homem de rixa e homem de contenda para todas as nações, porque ele só vivia em contenda, porque ele ia levar o recado do Senhor. Aí do lado de lá, puf, Jeremias, vai lá para o calabouço. Jeremias, né, falam o chorão, eu não concordo com esse chorão, porque vai para o lugar de Jeremias, amado. Ele amava a nação. Já falei isso, os profetas, eles não odiavam a nação. Todos os profetas apanhavam e choravam por amor a Israel. Eles tinham o mesmo coração de Deus. Até Elias, que era um pouco mais ousado, vamos dizer assim, e um pouco irônico às vezes, né? Mas era por amor. Era por amor, você não vê. Jonas ficou revoltado porque teve que pregar para Nínive. Aquele bando de aqueles assírios, eu não vou não. Eu já estou aqui com, né, era Jeroboão II, o rei na época do profeta Jonas. O negócio aqui está feio, o senhor ao invés de olhar para a gente, quer que eu vá lá salvar o pessoal? Eu não vou não. Eu quero Israel. Os profetas choravam por amor dos seus irmãos. Aí Jeremias, sai de mim, minha mãe. Aí o Senhor dessa palavra para ele, eu farei no tempo da calamidade, porque Nabucodonosor ainda ia chegar, e ele faz 3, né? Até por 2 anos ficou cercando lá, até que... E o general, a gente já viu isso, um dos generais lá do Nabucodonosor, por ordem do próprio rei, dizia assim, ó, você vai lá procurar um tal de Jeremias e pergunta a ele o que é que ele quer, o que é que ele precisa. Se ele tiver algum conselho, ouve. Como assim? O camarada está levando todo mundo e o general vai perguntar, seu Jeremias, eu estou ajoelhando no milho para o Senhor, desculpa a expressão, que o meu Senhor mandou. Então Deus falou, Jeremias, no tempo da calamidade, eu farei com que o teu inimigo te dirija a súplica. É muito parecido com isso aqui, sabe? A Bíblia é toda concatenada, ela tem uma ideia, ela não destoa. Chama, o magistrado vai lá e diz, é como se o magistrado dissesse, claro que ele não falou assim, pelo amor de Deus, não nos denuncie em Roma, vão embora desta cidade de Filipos, pelo amor de Deus. Aqueles que açoitaram em praça pública, chegaram para Paulo assim, a gente não sabia que vocês eram romanos. Né? Mas Paulo poderia chegar logo de cara e dizer, ó, sou romana, está aqui o meu possessio. Eu sou filho de Deus, eu sou do reino cujo Senhor é Cristo. Só quando eu precisava, em última instância, ele vai dizer apelo para César, é lá para frente, porque era um direito. Mas antes disso tudo, ele ficou 2 anos na prisão. A gente vai ver lá na frente, nos julgamentos, né? Porque a gente, como eu falei, pastor Marcos, está estudando devagarinho, não tem pressa assim, vai levar alguns versículos de pedacinho em pedacinho, vai levando algum tempo. Isso não foi invenção minha, não, foi pedido do pastor Cleiton. Assim, um pedido ordem. Atos, pode trazer Atos aí. O pastor Atos tem 28 capítulos, não tem problema não, você leva 56 semanas. Tá bom, a gente vai devagarinho pedindo saúde a Deus. Amém. Aí, amados, os irmãos estão vendo, eu farei que o teu inimigo te dirija a súplicas, do jeito que foi com Jeremias, sabe? E a gente sabe que Jeremias, à medida que ele ia profetizando, tinha todas aquelas coisas, mas todo mundo, na verdade, tinha medo. Todo mundo ficava assim, o rei ficava meio... O Zedequias, que foi lá o do ataque final, né? Ele colocou outra pessoa depois, mas todo mundo tinha medo, assim, na verdade. Sabia que ali era profeta do Senhor, não era falso profeta, como dizer, assim diz o Senhor, vai ser só 2 anos na Babilônia. Não. Irmão Hermélio. Só uma coisa que veio à mente agora.
a respeito do que o senhor falou de Paulo, que ele guardou, vamos dizer assim, o segredo até o último momento, a gente tem o conhecimento através da palavra também que ele não podia eliminar etapas, né? Porque logo lá no início o senhor para ele, calma, que importa que você chegue a Roma. Então não adianta, você pode passar por tudo que passar, mas você vai chegar a Roma. Isso ainda vai ser um pouquinho mais na frente, mas vai chegar nisso. Ainda vai chegar, tá? O Senhor vai aparecer a ele, vai dizer, calma que você vai... Mas não disse como, hein? O Senhor disse, você vai chegar a Roma, ele não sabia que ia ter aquele naufrágio, 3 navios, né? Ele não sabia que seria assim, porque se o Senhor conta aquilo para ele, poderia, talvez, mesmo Paulo, dizer, Senhor, tem algum outro modo de chegar em Roma? Né? Tem algum outro modo de chegar em Roma? O Senhor só disse isso. Importa que testemunhe de mim em Roma também. Então, amados, os quadrilheiros temeram, ouvindo que eram romanos. Lhe dirigiram súplicas, tirando para fora, pediram que saísse da cidade. Por favor. Mais um dia aqui você vai nos causar muito transtorno. Se esse negócio chega em Roma, tal, vão perguntar por que a gente... Entendeu? Aí, amados, ao final, né, o último versículo, que é o 40 do capítulo 16, eles entraram em casa de Lídia, né? A irmã que já tinha convidado eles lá no começo. Se me tens por digna, né? Lá no começo do 16, no versículo 15 do capítulo 16, diz assim, depois que foi batizada, versículo 15 do capítulo 16, está falando de Lídia. Depois que ela foi batizada, ela e a sua casa nos rogou. Aqui, esse nos rogou, o Lucas estava por lá. Tá? Paulo, Silas e Lucas, que é o escritor. Por isso que ele vai usar o nos rogou. Vocês vão ver que Lucas provavelmente vai ficar em Filipos. E vai aparecer de novo lá na terceira viagem, lá pelo capítulo 20 do livro de Atos. Dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E eles foram, né? Quando tudo acabou, aonde eles foram? Nossa irmã Lídia, que já ofereceu a casa dela. Entraram lá, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Ou seja, a igreja ficou uma igreja ali, amados. Ficou uma igreja em Filipos. Ficou uma igreja em Filipos, já recebeu os irmãos que estavam sofrendo pela fé, confortaram, é provável que tenha tido também alguma refeição, né? Um dia Paulo tenha dado alguns conselhos finais, ali a gente está seguindo viagem, vai continuar nessa missão para o qual fomos chamados, eu e o companheiro Silas aqui, vamos deixar Lucas aqui temporariamente com vocês, né? Lucas se junta, a gente viu que provavelmente se junta pouco antes, e coisa interessante, né? Que coisa maravilhosa, ser recebido pelos irmãos. Você tem uma igreja. Você tem uma igreja. Né? Passa por ali, jovem, é liberta, e as diferenças das duas pessoas, assim que a gente pode dizer, teve mais gente? Sim. Os destaques, você vê que Deus, né, como a gente falou, a Bíblia ela é toda bem coordenadazinha. O Senhor Jesus, ele chama pessoas para o reino e sacerdócio do seu Pai, de todas as tribos, língua, povos e nações e raças, né? Classe social, ele quer todas, mas ele mesmo falou quanto aos ricos. Ele falou, olha, é difícil, porque o rico, ele troca as coisas, ele dá estrutura, eu conheço a estrutura humana. Quanto mais rico, mais ele vai confiar nas riquezas. E não só vai confiar nas riquezas, como ele vai fazer coisas que eu não aprovaria, coisas boas até, por causa do poder do dinheiro que ele tem. Mas se ele não tivesse, não iria acontecer, porque não só eu não mandaria, como eu sei que ele não teria condições de fazer. Mas vontade ele tem de fazer. Mas como ele tem dinheiro, ele vai fazer. Aí o Senhor diz, olha, é muito difícil um rico entrar. Então, se alguém tem posses, Paulo vai dizer lá aos Coríntios, não abuse deste mundo. Seja como se não possuísse. Isso ele falando
acerca do casamento, no capítulo 7, 1 aos Coríntios. Lá no finalzinho. Tem posse? Seja como se não possuísse. Para que você não ponha o dinheiro. Né? Até os casados, ele vai dizer, como se não fossem, em algum momento. Embora eles tenham dado instrução acerca do casamento. Né? Depois disso, amados, estamos terminando. O irmão Igor pode colocar o mapinha aqui na projeção da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Tem um mapa? Essa aqui, né? A palavra vai dizer no 17:1, no Atos 17:1, que e passando por Anfípolis e por Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Vai ser a partir desse versículo 17:1 que a gente vai continuar no próximo domingo, né? Vamos ver aqui, ó. Filipos, está vendo aqui? Lá em cima do mapa, eu estou falando assim em cima do mapa, porque quem está pela internet, segundo os nossos engenheiros de tecnologia, não vê esse ponto vermelho, não é isso, irmãos? Eles não veem esse ponto vermelho. Então, eu estou dizendo que é lá para cima, do lado um pouco esquerdo do mapa, porque quem tiver pela internet vai achar o nome da cidade de Filipos. Aí olha o que a palavra diz, eles foram exatamente para cá, ó, Anfípolis, tá? E aqui a gente já sabe, eles entraram lembra da questão do continente? Que continente que eles entraram? Saíram da Ásia, entraram na Europa. O evangelho entrando aqui na Europa, já aqui, ó. Por quê? Grécia. Aqui, ó, Ásia. Aqui é Turquia hoje em dia, tá? Se vocês pegarem um mapa de hoje, assim, mar Mediterrâneo, vocês vão ver aqui em cima um país com o nome Turquia. Tá? Então, ó, Filipos, aí o que é que o versículo 17:1 diz? Que eles foram para Anfípolis e tem um outro nomezinho aqui também, né? Apolônia, e depois vão para Tessalônica, que nesse mapa aqui nem tem. Eu não estou vendo, tá? Mas é porque são cidades pertinhos aqui. E essa Macedônia, né? Essa região toda, ele está seguindo o que o Senhor mostrou a ele na visão, né? À noite. Um varão, pelo amor de Deus, seu Paulo, passa a Macedônia, estão precisando. Porque Paulo queria ir para cá, e para cá. E Deus disse, não, aí, o Espírito Santo não deixou ele ir para cá, o Espírito de Jesus não deixou ele descer. Aí o Senhor disse, Paulo, é para cá, Paulo. Aí olha o fruto vindo aí. É a famosa pescaria. Eu vou pescar ali, não pega nada. Vou pescar ali, não pega nada. Aí chega Jesus, meu amigo. Se Jesus disser que é no mesmo lugar que você tentou pescar e não pegou nada, pode ir que vai aparecer peixe. Que foi ele que mandou. Amém? Então, amados, vamos ficar de pé, tá? Só para mostrar o mapinha para os irmãos situarem. Depois vamos ver se a gente acha um mapa ainda mais detalhado dessa segunda viagem, que tenha, né? Tem muitos mapas, tal, a cidadezinha, só para os irmãos terem ideia. A segunda viagem ele está seguindo praticamente por terra, tá? Ó, a primeira viagem, lembra? Veio para Chipre e depois ele passa por aqui, uma cidadezinha e tal, e volta. Na segunda, o negócio já é bem por terra, ele só vai pegar mar aqui para ir para Filipe, mar Egeu, de Trode a Filipos. Glória a Jesus, né, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome por mais uma oportunidade de estarmos, Senhor, no domingo pela manhã na Tua santa presença, aprendendo da Tua palavra, porque a palavra é Tua, não é de homem algum. Ó Deus, aprendendo o quanto Tu amas os homens, ó Deus, onde trouxeste ali as diferenças. Lídia, uma mulher rica, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E aquele carcereiro, um homem, talvez escravizado a viver a vida inteira ali como carcereiro, tu também o amaste. Independente
das suas situações, se era muito rico, se era branco, se era da cidade de Tiatira, se era só de Filipos, de onde era. E o Senhor Jesus, tu tens operado, Senhor, comprando com o teu sangue gente de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações, para o reino e sacerdócio do teu Pai. Louvamos o teu nome. Nos dá um breve intervalo abençoado, prepara o solo dos nossos corações para a palavra que dentro de alguns minutos nos será ministrada, e nos abençoe em tudo, Senhor. Oramos agradecidos por mais esta oportunidade e o fazemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.